Maravilhoso Deus, que bom, Senhor, estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor possa nos visitar, a mim habilitar com o Teu Espírito, para que eu possa falar do Senhor. Abençoe cada pessoa que está ouvindo agora, que o Senhor possa aguçar essa audição e perceber, Senhor, a manifestação do Teu Espírito, onde quer que essa pessoa esteja. Senhor, te pedimos humildade para reconhecermos as nossas falhas e ao Senhor confessar tudo aquilo que é diferente da Tua vontade. Nós estamos vivendo um momento especial e para esse tempo precisamos muito do Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de nos falar, mas agora parece que a Tua voz está sendo ouvida de uma forma diferente. Nesta manhã, Senhor, eu te peço que o assunto apresentado, ele possa ser de profunda relevância e que possamos confirmar o que já sabemos, que possamos aprender o que não havíamos aprendido e que juntos possamos viver isso, porque tudo isso vai nos preparar para o dia da volta de Jesus. Então, entregamos esses momentos que se seguem ao Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o estudo que nós vamos fazer nessa manhã. Hoje, de uma maneira assim, um pouco maior do que as anteriores, eu vou ficar muito tempo aqui. Em alguns momentos eu vou sair de cena e você vai apenas observar aí no seu monitor as imagens que eu separei para esse estudo. Gente, nós estamos crescendo e esses eventos finais, eles têm sido apresentados aqui por conta de um apelo que a Bíblia faz para que a gente conheça tudo isso. E nós já falamos algumas coisas, eu queria mostrar aqui para vocês nesse diagrama. Nós estamos aqui hoje, exatamente hoje, e há um ponto em que eu e você precisamos ser chamados a atenção, que é chamado do fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é o momento em que não haverá mais oportunidades para aqueles que querem a salvação. E antes que esse tempo chegue, nós precisamos saber sobre o selamento. Então, nós já falamos sobre o selamento aqui, já falamos sobre a chuva serôdia, já falamos sobre o alto clamor, quanta coisa boa nós já temos. E hoje nós estaremos falando sobre esse chamado decreto dominical. Exatamente isso. Está na Bíblia isso. E a gente precisa conhecer sobre isso. E aí, na sequência, 7 pragas, decreto de morte, angústia de Jacó, livramento dos salvos, temas que serão abordados aqui nessa série chamada Eventos Finais. Jesus vai voltar, é o que nós aguardamos, porque Ele prometeu, e aí depois passaremos a eternidade na nova terra, depois dos 1000 anos. Tudo isso aqui está muito bem apresentado na Bíblia Sagrada e por isso nós não podemos deixar de citar isso exatamente por conta do momento que nós estamos vivendo. Já deveríamos saber, mas agora mais do que nunca temos que ter conhecimento disso tudo, porque são episódios marcantes que antecedem a vinda de Jesus. E você quer estar preparado para a volta de Jesus, certo? Eu também quero estar preparado para a volta de Jesus. Então nós precisamos conhecer sobre esses temas aqui extremamente relevantes. E como eu disse, então, hoje o nosso tema é decreto dominical. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que realmente isso vai acontecer? Que fatos da história passada e presente nos ajudam a entender isso daqui? Será que esta ordem ela está realmente apresentada, desses assuntos está realmente apresentada e representada na Bíblia Sagrada? Exatamente isso que a gente vai
estudar hoje. Esses temas escatológicos, assim chamados, e essa série Eventos Finais, eu tenho procurado enriquecer ao máximo as informações que tenho trazido aqui. E há uma diferença de você apresentar um sermão e apresentar um estudo. Então, nós estamos apresentando aqui mais do que um sermão, nós estamos fazendo um estudo. E, por conta disso, há essa necessidade dessa dinâmica aqui, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E, por isso, esse recurso está sendo utilizado. É importante, é importante. Eu quero até dizer para você que eu me sinto muito mais à vontade de pregar do que fazer um estudo. Porém, é muito necessário isso daqui. Então, quando eu sumir, é porque a gente quer dar uma ênfase na imagem que vai ser apresentada na tela. E aí a gente já está preparado para isso. Fique ligado, anote isso daí. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar aí para o nosso WhatsApp, que sempre está disponível aí na tela, e aí nós estaremos entrando em contato com você, e aí vamos trazer essa resposta que você precisa. Mas é importante essa dinâmica aqui. Então tá, olha só, o Gênesis, a gente precisa começar esse estudo falando um pouquinho sobre o Gênesis. Há muitas pessoas que fazem uma declaração de que o Gênesis é apenas uma metáfora, e alguns até, de uma maneira sádica, tentam dizer como que Moisés apresentou tudo isso se a escrita não havia sido inventada ainda, apresentada ao mundo. É um engano, é apenas uma maneira de tentar fazer com que a gente pense de forma diferente. Mas não foi nem Moisés. Moisés apresenta esse livro, mas o primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. Então a Bíblia ela está agrupada em ordem de assuntos, mas não uma ordem cronológica. Então, não se preocupe com isso, mas o Gênesis não é uma metáfora. Vamos imaginar se o Gênesis não fosse uma verdade. Pensa bem em todas essas situações que aparecem aqui na Bíblia. Por exemplo, o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado, e Gênesis 2, 1 a 3, fala sobre que Deus abençoou. Então, nós teríamos perdido a autoridade do livro de Êxodo quando falasse no sábado. Imagine se nós não nos reportássemos ao Gênesis, nós perderíamos a autoridade do livro de Marcos, que fala que Deus criou homem e mulher. Então, aí teríamos que abandonar o livro de Marcos também. E aí, Romanos 5, verso 12, diz que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Então, teríamos que pegar o livro de Romanos e tirar também da Bíblia. O livro de Lucas fala da genealogia de Jesus e cita lá Adão, o primeiro homem que foi criado e é apresentado no Gênesis. Apocalipse 14, verso 7, fala da proclamação do Evangelho, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, o Criador do céu, da terra e do mar. Então percebam que se Gênesis, o livro de Gênesis, fosse um livro metafórico, nós anularíamos a autoridade da Bíblia. Então a Bíblia, ela realmente é um livro absoluto de verdades, é a palavra de Deus. O Gênesis é real, a gente precisa acreditar nisso. E Gênesis 2, 1 a 3, fala da celebração do sábado. Então, o Senhor apresentou o 7º dia, o sábado semanal, como um dia especial de adoração. O sábado é como se fosse o aniversário da terra. Então, nós precisamos entender isso, está na Bíblia e a gente crê. Nós precisamos nos situar, e sempre estamos falando isso, que nós estamos vivendo um conflito de grande guerra, uma grande guerra. O Apocalipse fala dessa grande guerra e usa a expressão o Armagedon, um campo de batalha. E esse campo de batalha, que é o planeta Terra, especificamente a minha vida, a sua vida, a minha mente, o meu coração, começou desde o momento em que Lúcifer ele foi atirado para a terra.
e Apocalipse fala que ai da terra e dos seus moradores, porque ele desceu até vós cheio de cólera e ira, sabendo que pouco tempo ele tinha. E essa grande guerra, então, ela acontece porque Cristo quer nos salvar e o inimigo quer nos derrotar. E esse nosso terrível inimigo, ele então usa de todas as suas possíveis artimanhas, estratégias, armas, para tentar então fazer com que a mensagem de salvação ela não nos alcance, porque ele está completamente perdido e ele quer fazer com que você e eu também o estejamos. Então a gente precisa entender esse conflito, essa grande guerra que acontece aqui nesse planeta. Se você lembra bem, porque na verdade nós já estudamos sobre isso e muitas vezes, Lúcifer, ele era o anjo que cobria o trono de Deus. E o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 28, há uma analogia que é feita pelo profeta, comparando o comportamento de Lúcifer com um dos grandes reis que existiu aqui nessa terra, chamado Tiro, que engrandeceu-se o seu coração e ele quis ser igual a Deus. Essa atitude, esse comportamento desenvolveu nele, o desejo dele é ser adorado, ele queria estar no lugar de Deus. Qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus na minha vida é provocada por essa situação, essa grande guerra que tem acontecido. Então, nós estamos assim construindo um alicerce seguro para entendermos a Bíblia falando sobre o decreto dominical. No capítulo 7, verso 25 de Daniel, e nós já falamos também que o livro de Daniel, ele estabelece uma sequência profética com o livro de Apocalipse. Quando estudamos o livro de Daniel, temos que estudar o livro de Apocalipse. Quando estudamos o livro de Apocalipse, precisamos estudar também o livro de Daniel. É muito importante isso. E no capítulo 7, verso 25 de Daniel, diz que um poder proferiria palavras contra o Altíssimo, letra maiúscula, referindo-se a Deus, e magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então, dentre as estratégias de Lúcifer, agora chamado Satanás, também apresentado como dragão no Apocalipse, que quer matar, roubar e destruir, existe essa estratégia aí que a profecia faz questão de mencionar, dentre muitas que a Bíblia cita, dentro do contexto profético, imediato ao tempo que nós estamos vivendo, porque estamos já vivendo no tempo profético chamado tempo do fim, desde 1798, se essa é uma pergunta, escreva aí e a gente vai te dar a resposta depois, num outro momento. Mas então, nesse tempo, ele tentaria, com uma estratégia, se levantar contra Deus e cuidaria em mudar tempos e a lei. Essa referência aí à lei é a lei de Deus mesmo, os 10 mandamentos lá mencionados em Deuteronômio 5, Êxodo 20. Então, é a lei de Deus apresentada por conta da necessidade da gente conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus, assim como Adão e Eva o tinham lá no Jardim do Éden. Dentro dessa estratégia que nós já apresentamos e a Bíblia confirma, o inimigo intentaria contra a lei de Deus. A lei de Deus. E eu quero mostrar para vocês aqui evidências históricas que trazem para nós a confirmação de que realmente havia essa intenção, especificamente ao 4º mandamento da lei de Deus. Lembro que o tema de hoje é decreto dominical. Há uma referência ao domingo, um decreto que teria suas bases no domingo. Lembro que nós falamos aqui do selamento, lembro que nós já falamos aqui do sábado como selo de Deus. Lembra disso? Então, há um ataque específico ao 4º mandamento da lei de Deus, que fala do sábado
como memorial da criação e da redenção. Então, algumas evidências históricas para que a gente realmente perceba que essa estratégia não é de agora, mas ela vem acontecendo ao longo dos tempos. Então, vamos lá. Olha só que coisa interessante. Ano antes de Cristo, 1352, 1336, criado pelo faraó Akenaton, um deus minúsculo, né, chamado de Re, que promovia o culto ao sol. É ali uma imagem, essa é uma imagem arqueológica, né? E aí ela mostra para nós, já antes de Cristo, havia essa intenção das pessoas adorarem o sol. Olha só aqui, um deus sumério também chamado de Utu, representado pelo disco solar. Então, uma adoração também ao sol. Shamash, que cultuado na Mesopotâmia, Babilônia, e todos essas referências, eles são panteístas. E no panteão babilônico, que é muito importante a gente também lembrar isso daqui, havia uma referência a Shamash, que era o Deus Sol, o Deus Sol. Baal era a maior representação divina do panteão babilônico, mas aqui é importante a gente citar isso daqui, e a gente vai percebendo que ao longo da história, as pessoas se sentindo mobilizadas, se sentindo motivadas a deixarem Deus de lado e adorarem a criatura, o objeto da criação, e o sol em especial. Isso vai sendo apresentado ao longo da história. E também aqui é muito importante nós considerarmos isso, porque nós estamos, como eu disse, construindo o pano de fundo, né? A estrutura para nós entendermos a doutrina errônea, equivocada sobre o domingo na Bíblia. Vamos lá, no ano 270 depois de Cristo, soldados romanos voltam da Pérsia. Um parêntese, se você vai e faz uma pesquisa sobre a batalha que aconteceu entre os romanos e os persas, ao longo de toda a história, você vai descobrir que, por incrível que pareça, esse confronto dos romanos com os persas durou mais de 700 anos. Você tem certeza, pastor, que você está falando isso? Exatamente isso. Durou mais de 700 anos. Esse conflito bélico entre os romanos e os persas. Essa quantidade de tempo fazia com que eles começassem a observar um ao outro de uma forma diferente. E no ano 270, a história confirma que, voltando então da Pérsia, dessa batalha, um desses capítulos dessa grande batalha, os soldados romanos, eles trouxeram para Roma e para a cultura deles o mitraísmo. O mitraísmo. O que era o mitraísmo? Adoração ao sol. Eles estão trazendo isso na sua bagagem. E aí eles estão dando essa informação, eles estão influenciados, e eles estão agora interessados em colocarem isso aí também no contexto da religião deles. Gente, 321 depois de Cristo, Constantino, que era um imperador romano, ele se reúne num sínodo e assina um decreto transferindo a guarda do sábado para o domingo, e o texto exato é exatamente esse: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Vocês estão percebendo que aquilo que a profecia disse nos dias de Daniel, ao longo da história vai se cumprindo, e as pessoas estão muito mais agora suscetíveis a adorar o sol do que adorar o Criador. Você não pode se esquecer que nesse grande ponto aí que nós estamos falando, existe um interesse do inimigo de ser adorado e não que você adore a Deus. Essa é uma estratégia terrível do grande conflito que tem acontecido aqui nesse planeta. E aí
Percebemos então, até agora aqui, que a história ela nos dá razões suficientes para acreditarmos na posição bíblica da estratégia de Satanás, tentando mudar os tempos e a lei. E Roma, então, agora, aparece na história, e esse decreto, 3 de março de 321, depois de Cristo, ele está registrado na história quando a igreja em Roma, ou igreja romana, ela detém o título de uma igreja cristã, e Constantino, ele se diz convertido ao cristianismo, e com isso ele vai e faz esse decreto de transferir a solenidade do sábado para o domingo. Entendido? Então, por qual a base disso? O mitraísmo, que era adoração pagã ao Deus chamado Sol, e a gente percebeu que isso vinha acontecendo já no ano 1300 antes de Cristo, em vários lugares. Olha só como o nosso inimigo, ele não dorme. Eu quero que você vá comigo agora a Apocalipse 13. A gente vai usar a Bíblia agora de uma forma assim um pouco mais intensa. Vamos deixar um pouco o monitor e as imagens ali, depois nós vamos voltar, mas a gente precisa muito ler aqui o capítulo 13 de Apocalipse. Estamos estudando sobre o decreto dominical, e você hoje com certeza vai ter isso aqui de uma forma muito clara para você. Apocalipse no capítulo 13, abriu aí a sua Bíblia? Então vamos aqui juntos estudar aquilo que o Senhor está mostrando para nós. Vi emergir, verso 1, vi emergir do mar. Mar em profecia significa nações, povos, multidão. Vi emergir do mar uma besta. Besta no livro de Apocalipse não é um nome pejorativo, mas é uma representação de poder. Que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esse poder que surge do meio dos povos, a besta que via era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca como de leão, e deu-lhes o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O verso 2 aqui é uma repetição dos capítulos de Daniel, quando esses animais são representados na tradução da visão do sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua e dos poderes que estavam representados naqueles metais. E aqui João, ele tem uma visão que corrobora com a visão de Daniel e dá sustentação a essa cadeia profética que nós estamos, então, considerando, porque é um argumento bíblico e profético. Então, aqui no verso 2, e eu tenho aqui na imagem, você tem aí também no seu monitor, a semelhança, essa besta, ela aparece e os poderes representados aqui, mas ela recebe a autoridade do dragão, e o dragão a gente já sabe que é o inimigo, é Satanás, chamado de Lúcifer, quando esteve lá no céu. Vamos continuar aqui o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo essa besta. Verso 4, e adoraram o dragão. Veja aí a palavra adoração, muito importante, adorar o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Então esse poder estava representando o dragão na sua intenção que a gente já sabe. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra quem? Contra Deus,
Você se lembra de Daniel, quando nós falamos aqui, que se levantaria contra o Altíssimo, os santos do Altíssimo, e tentaria mudar os tempos e a lei? Olha só como João ele descreve isso, chama a atenção desse poder chamado de besta, que recebe a autoridade do dragão, que faz com que os moradores da terra adorem o dragão e também a essa besta, e o comportamento dela é citado aqui, verso 6, abre sua boca em blasfêmia contra Deus, a mesma coisa que está escrito em Daniel 7, 25, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava, especificamente no lugar santíssimo do santuário, do tabernáculo, onde existia a arca, e dentro da arca a evidência do caráter de Deus, da maneira como Deus conduzia o seu povo, da maneira como Deus estava provendo os alimentos dele, a subsistência deles, e a maneira como Deus queria que eles vivessem através das tábuas dos 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento da lei de Deus, que chama a atenção do sábado. Então, aqui de novo, Deus está chamando a nossa atenção desse poder que se levantaria contra o Altíssimo e difamaria o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também, verso 7, também que pelejasse contra os santos do Altíssimo, e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Verso 8, adorá-la-ão, olha aí, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E o verso 9, importantíssimo, se alguém tem ouvidos, ouça. O argumento é bíblico, é histórico. Então ouça isso e perceba a grande estratégia de Satanás ao longo da história, especificamente nesse tema que estamos tratando hoje, chamado o decreto dominical. Quero mostrar aqui, para vocês, para que vocês não se esqueçam disso que nós acabamos de dizer, Daniel 7, 25, Apocalipse 13, verso 6, a blasfêmia e a intenção de mudar aquilo que Deus estabeleceu. Está claro isso para você? Está claro, você entendeu? Lembre-se, se você não entendeu, escreva aí a sua pergunta e nós estaremos dando em breve a resposta para você. Mas que fique claro aí o paralelo profético. Eu mostro aqui para vocês uma setinha, Apocalipse 17, a gente precisa ir a Apocalipse 17. Apocalipse 17, muito importante, o Apocalipse 17. A partir do verso 1, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas de onde Apocalipse 13 diz que surge a besta do mar, das águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito, João está contando, a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante da abominação e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue de quem? Dos santos. O capítulo 17, e os textos que nós estamos lendo, faz referência ao capítulo 13, que nós acabamos de ler.
É uma maneira daqui do capítulo 17, está descrevendo o comportamento e está citando repetidamente as características também mencionadas no capítulo 13. O capítulo 13 faz uma aliança com o capítulo 17, porque o capítulo 17 descreve este poder, e agora é chamado de a mulher montada nessa besta, e chamando-a de Babilônia, a mãe das meretrizes, trazendo para nós mais informações, para que a gente tenha assim, condições de entender, decifrar e apontar quem realmente está representado nesse poder chamado besta, que recebeu a autoridade do dragão. É muito importante a gente saber isso, e olha como é interessante a Bíblia trazendo respostas para nós. Os textos estão claros aí, e olha como a nossa mente começa a se abrir para que a gente possa entender isso. Novamente o verso 6, para a gente continuar. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, a besta. E aí o anjo está dizendo quem é essa besta. A besta que viste. Era, não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Então, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está o quê? Sentada. São também 7 reis. Olha só como nós temos mais informações aqui para que a gente possa conseguir identificar quem é esse poder, que agora tem uma mulher. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa que é muito, muito importante. Capítulo 12 vem falando para nós de uma mulher que está sendo perseguida e ela foge. Eu queria dizer para você que essa mesma mulher que representa a igreja, ela possuía as características. Por que o dragão perseguia essa mulher? Porque essa mulher guardava os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus. Essa mulher é a referência à igreja, que nos dias aqui apostólicos, os dias do ministério de Jesus, ela foi inaugurada, chamada Igreja Cristã. No contexto ali da Palestina, sob o poder do poderio romano. 7 de março de 321, você vai lembrar bem, que nós já falamos hoje, Constantino, o imperador romano, ele se diz convertido ao cristianismo, porque eles perseguiam esses cristãos. E os historiadores, em especial Flávio Joséfo, que ele se detém ao 1º século, ele diz que os cristãos, eles eram perseguidos e eram como que pragas, porque à medida que eles eram perseguidos, eles se espalhavam pelo mundo. E aí a mensagem de Cristo começava a ser pregada. Um desses homens que perseguia tanto a igreja, chamado Saulo, ele se converte e ele agora toma para si o desejo de pregar o evangelho. Todos os apóstolos, o único que morreu de morte natural foi João, todos os demais morreram assassinados cruelmente. Então essa igreja chamada cristã, ela está sendo perseguida, mas aí Constantino se diz convertido ao cristianismo, e aí ele abraça a princípio, um abraço falso aos esses primeiros cristãos, e aí muda então a solenidade do sábado para o domingo por influência do mitraísmo, que é a adoração do sol. E aí ele diz que agora eles não deveriam mais aguardar o sábado, mas o domingo. Então o que está acontecendo com essa mulher?
Essa mulher está se associando não mais ao Senhor, ela está se associando ao dragão. Nós estamos vendo no Apocalipse a apostasia daquela igreja que guardava os mandamentos. Mas agora está em apostasia, e agora está montada na besta, a autoridade do dragão, está perseguindo os santos, e a história confirma isso. E agora, para que a gente entenda bem a quem se refere a profecia, diz que as 7 cabeças são 7 montes. Eu queria que você observasse aí com atenção essa moeda aqui. E essa moeda, tem aí, eu coloquei aqui só para chamar a atenção. O que está escrito aqui nessa moeda? Roma. Então essa é uma moeda de Roma. E olha só o que isso é uma moeda, isso aqui é um argumento arqueológico, e aqui você está vendo o seguinte: uma mulher sentada então em 7 montes. Isso é uma prova histórica, que a Bíblia realmente tem razão, está provando para nós. E Apocalipse 17, 9, aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Então a Bíblia está fazendo uma referência a quem? A Roma. Não há como negar isso. É uma referência a Roma. O dragão dá autoridade a Roma para representá-lo nesta grande guerra. E a estratégia apontada lá no Velho Testamento se cumpre na história: mudar os tempos e a lei, em especial o 4º mandamento, que é o selo de Deus. Você percebe isso? Está claro isso para você? Você percebe que ou nós nos associamos ao cordeiro ou nós nos associamos ao dragão? Você está percebendo a estratégia do dragão? E aqui está então uma imagem dos 7 montes, e aí nós temos a fonte atual que confirma isso. A Enciclopédia Livre. Roma foi fundada em 753 a.C., sobre uma das 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que rodeavam a comunidade primitiva. Então, está claro para nós, a história confirma quem realmente é esse poder. Para que a gente possa fazer aqui uma analogia histórica daquilo que nós estamos estudando hoje. Você se lembra, no período do reinado de Assuero, a história da rainha Esther, que foi dado um decreto também que todos que não se curvassem, eles deveriam morrer? E aí, naquela artimanha de Amã, contra Mordecai, o povo de Deus seria todo condenado, todos seriam condenados, todos seriam, absolutamente todos. Um decreto de morte. Vocês se lembram também nos dias de Nabucodonosor? E especificamente no capítulo 3 de Daniel, quando foi construída essa grande estátua de 60 côvados, 6 de largura, 6 côvados de largura, 60 de altura. Isso tem tudo a ver com o que a gente está estudando. E aqueles que não se prostrassem, olha a adoração, olha a intenção de Satanás. Aqueles que não se curvassem, eles morreriam. Decreto de morte. Um decreto de morte. Então, a Bíblia, ela realmente fala sobre isso. E aí, para o tempo do fim, o que aconteceria para que a gente tenha tanta convicção de falar desse chamado decreto dominical? Muito importante isso. Decreto, todos os decretos, eles tinham como base a adoração. Ou você adora a Deus, ou você vai adorar os inimigos de Deus. Quando Jesus foi levado ao deserto, uma das tentações de Jesus,
Satanás estava ali, e você conhece a Bíblia, ele levou Jesus a uma montanha e mostrou todos os reinos da terra. E ele disse para Jesus o seguinte: tudo isso te darei? Quem se lembra? Se prostrado me adorares. Olha só a audácia do inimigo. Se ele teve coragem de fazer isso com Jesus, será que ele não tem coragem de fazer isso com você? Claro que tem. Porque ele sabe que pouco tempo ele tem. Vamos voltar a Apocalipse 13 agora. Apocalipse 13. Apocalipse 13. A partir do verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, não mais do mar, da terra, e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, que veio do mar, que a gente já sabe que é uma referência à Roma pagã e à Roma política. Verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a sua o quê? Imagem. Essa besta que emerge da terra faz com que todos os moradores da terra adorem a primeira besta e dê a ele autoridade. Essa segunda besta, ela é uma representação aqui dos Estados Unidos da América. É isso mesmo. Se essa é uma outra dúvida, você anota aí, que aí a gente vai te responder. E aí, então, aqueles que não adorassem a essa imagem, não se curvassem a modelo lá do que nós já citamos, eles seriam mortos. O que é isso aqui? É um decreto de morte para aqueles que não adorassem a besta. Verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Significa a fronte, marca na fronte, o que você crê, o que você pensa, é o que você é. Na mão, sinal de ação, liberdade, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E é 666. Decreto de morte para quem não estiver associado a esse poder que se levantaria contra o Altíssimo e os santos do Altíssimo. Apocalipse 13, 15 e 16, como lemos, nós estamos sustentados por essas experiências vividas também no passado. E uma pergunta: como seria isso possível hoje? Um decreto de morte hoje, no tempo do fim, como seria isso possível? E aí, gente, agora eu vou precisar muito da atenção de vocês, para que a gente possa conseguir terminar logo. Já estamos no final, mas aqui são as evidências agora que nos aproximam da realidade dos dias que nós estamos vivendo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o ano de 1888. Um senador americano, e aí você vai vendo, percebendo por que a besta que emerge da terra, ela tem uma relação também com os Estados Unidos. 1888, um senador americano chamado Blair, ele apresenta uma proposta em que um projeto de lei que garanta ao povo desfrutar do primeiro dia da semana, comumente conhecido como dia do Senhor, como dia do descanso, e promova a sua observância como dia de culto religioso.
1888, havia uma proposta para que a guarda do sábado fosse mudada para o domingo, não mais por Roma, mas pelos Estados Unidos da América. No ano de 1998, nós estamos vindo com a história. No ano de 1998, talvez alguns se lembrem de uma carta apostólica chamada Dies Domini, apresentada ao mundo por João Paulo II, o pontífice de Roma, ao episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica sobre a santificação do domingo. E aqui está o texto todo, eu chamo a atenção aqui o terceiro mandamento. Ei, terceiro mandamento, você se lembra qual é o terceiro mandamento na Bíblia Sagrada? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tem base nenhuma isso. Terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas aí usa o terceiro, por quê? Na tradição católica, apostólica romana, no catecismo, o terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Epa, não tem base bíblica, não é verdade. E aqui embaixo do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado, o sétimo dia, passa ao primeiro dia, o dies Domini, tornando-se o dies Christi. E aqui o texto mais amplo, mas exatamente isso, 1998, como se fosse um decreto. E agora vamos para mais perto de nós. Aqui embaixo tem a data, dia 6 de maio de 2011, mais próximo de nós, 2011. Isso é um documento, isso não está inventado, não. Um Info Católica, que diz assim: cristãos e sindicatos europeus se unem para defender o descanso de domingo. E você sabe o que a Bíblia diz? Que não se curvassem, o que aconteceria? Seriam mortos. Mais perto de nós, ano 2014, mais perto de nós, no último dia 5 de julho de 2014, já o Papa Francisco, chefe do Estado do Vaticano e líder supremo da maior igreja cristã do mundo, fez uma declaração significativa. Conforme a Rádio Vaticana, veículo oficial do Vaticano, o Papa afirmou, a pergunta é, a que é que queremos dar prioridade? O domingo livre do trabalho, execuando os serviços necessários, está a afirmar que a prioridade não é o elemento econômico, mas o humano, o gratuito, as relações não comerciais, mas sim familiares, amigáveis para os crentes, também a relação com Deus e com a comunidade. Chegou, porventura, o momento de nos perguntarmos se trabalhar ao domingo é uma verdadeira liberdade. Vocês percebem o que está acontecendo? 1888, 1998, 2011, 2014. Será que tem mais alguma coisa próxima de nós? 2017, 13 de dezembro de 2017, o Papa Francisco defendeu nessa quarta-feira, que foi uma quarta-feira, dia 13, o repouso dominical, dia de missa e descanso para os católicos, uma tradição. O Papa defende direito ao repouso dominical. Há uma defesa para isso. Queridos, 5 de setembro de 2018, na audiência que o Papa Francisco realiza todas as quartas-feiras no Vaticano, depois do sinal da cruz e da saudação litúrgica, Francisco começou a leitura da Bíblia, do livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Em vários idiomas, Francisco continuou a falar sobre o momento em que Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia, sábado. Ele fez uma clara referência a Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Disse que o sábado é um presente de Deus para a nossa necessidade de descanso e conexão com Deus. Para nós cristãos, o centro do dia do Senhor, o domingo, aí o erro. E não é.
É a Eucaristia, que significa ação de graças, e onde se encontra o ponto culminante dessa jornada de contemplação e bênção, na qual acolhemos a realidade e louvamos ao Senhor pelo dom da vida, dando graças por sua misericórdia e por todos os dons que nos concede. O texto é lindo, mas está errado, não é domingo, é o sábado. O sábado é o dia do Senhor. E se cita a Bíblia, por favor, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas tudo isso faz parte da grande guerra. Ou você não percebeu isso? Ou você está do lado do Senhor, recebeu o seu selamento, você está identificado em obediência. Falar de tal maneira procedei. Diz a Bíblia. A lei é o testemunho. Se não falarem dessa forma, jamais verão sequer o alvorecer de um novo dia. Isaías 66, de um sábado ao outro, virá toda a carne me adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías. Jesus ia aos sábados. O livro de João, que fala sobre o sábado, o livro de Lucas, que fala sobre o sábado, das práticas, foram apresentados no ano 30 e no ano 90 da nossa era, bem depois da morte de Jesus e da sua ressurreição. Como que poderiam eles, representantes do Senhor, pregar o sábado se ele havia sido mudado? Jesus, no capítulo 5, verso 17 de Mateus, diz que ele não veio mudar, ele veio cumprir a lei. Gente, está claro isso. Ou nós estamos marcados pelo Senhor, ou nós sofremos as consequências, sim. Não de uma morte circunstancial, mas perderemos a nossa salvação. Satanás está trabalhando, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 352. Tem esse texto aqui que é magnífico. A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro será envolvido. Os homens exaltaram os princípios do diabo acima dos que governam os céus. Aceitaram o sábado espúrio, o domingo, instituído por Satanás como sinal da sua autoridade. Entretanto, Deus imprimiu o seu selo aos seus estatutos reais. Amém por isso? Está claro isso para mim e para você. Ou nós estaremos com o selo de Deus o sábado, ou nós estaremos marcados pelo domingo, provenientes das declarações de Satanás. Esse é o último texto dessa manhã. O último texto dessa manhã, Apocalipse 14, quando há um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Olha só. E começa dizendo aqui, ó: temei a Deus e dá-lhe glória. Ele merece ser adorado, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. Nos faz reportar ao Gênesis, e capítulo 2, verso 1, 2. E criou o sábado, o santificou, o abençoou. A autoridade do selo de Deus está aí. O decreto dominical já está a galopes. Estados Unidos da América tem 50 estados. 50. 49 estados americanos têm decretos ao domingo. Alguns pequenos, outros grandes, mas eu quero dizer que a base, a estrutura para isso já está acontecendo. A gente tem usado máscaras, né? Porque um decreto foi dado de que a gente precisa usar máscara, que a gente não pode entrar nos estabelecimentos sem máscara. Uma coisa tão simples, mas estabelecendo base, estrutura para coisas maiores que virão. E está na Bíblia, vai acontecer. Já está acontecendo. Não gostaria você de, com muita alegria, você dizer: eu realmente tenho prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Eu sou como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto.
cujas folhas não murcham, e tudo quanto eu vier a fazer, eu serei bem-aventurado, porque escolhemos fazer a vontade do Senhor. Não importam as circunstâncias, gente, confia no Senhor. Eu tenho me preocupado com algumas pessoas, porque quando tudo isso passar, algumas pessoas é verdade que perderam o emprego, estão sem dinheiro, sem alimento, mas a Bíblia diz que o justo não mendigará o seu pão. Confia. A esperança traz alegria, diz Provérbios 10, 28. Você tem que acreditar nisso. E aí, se depois, quando tudo voltar, o único emprego que aparecer para trabalhar no sábado, e aí, você vai ceder a isso? Está na hora de nós engessarmos as nossas convicções e não deixarmos flexibilizar a nossa ideia, o nosso conceito, a nossa verdade. Nós estamos ao lado de Jesus e vamos permanecer com Ele por toda a eternidade. Você quer receber o selo de Deus nessa manhã? A Mena vai cantar essa música e a gente vai orar. Se você tem alguma dúvida, então, por favor, anote aí, a gente vai responder para você. Mas hoje é momento de tomarmos a nossa decisão ao lado de Jesus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eis que o céu vai se abrindo para dar passagem ao Rei. Vejo anjos cantando glórias, aproximando-se de mim. Com carinho me abraçam
Oremos. Maravilhoso Deus, que coisa linda, Senhor, é sentir a Tua presença, Tua graça, Tua misericórdia, esclarecendo a nossa mente, tocando o nosso coração, para termos convicção, Senhor, do caminho que temos andado. Obrigado, Deus, por essa música linda que vem de encontro ao nosso grande sonho de adorarmos o Senhor, servirmos ao Senhor, mas não queremos que aconteça apenas quando estivermos lá no céu. Queremos que isso tudo seja uma verdade agora, presente. Ó Deus, não deixe que Satanás continue nos enganando. Todos nós somos alvos do Teu amor, da Tua graça. O Senhor por nós morreu na cruz do Calvário. Senhor, aqueles que estão afastados do Senhor, que sejam resgatados. Aqueles que não conheciam essa verdade, Senhor, que eles possam continuar Te buscando para viver segundo a Tua verdade, a Tua palavra. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de nós e que as situações tão negativas que estamos vivendo não tirem de nós a vontade de continuar vivendo ao Teu lado. Abençoa cada um de nós, Senhor, e prepara-nos para o Teu reino. É o que nós Te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém e amém.